o que seria para vocês uma pessoa do mal? O que define quem é bom ou ruim? São suas atitudes? É a sua história? Talvez um trauma? Há muito o que se perguntar quando falamos de motivações. E são essas mesmas motivações que às vezes nos faz pensar se um determinado indivíduo está realmente sendo mal ou apenas cumprindo um objetivo que por ele foi estabelecido, que para ele é o certo. Claro que existem pessoas más apenas por serem, por gostar de ver o sofrimento das outras pessoas, por terem uma enorme síndrome de grandeza em que na realidade em que ele vive, ele é melhor que todo mundo, ou merece ter o que as outras pessoas possuem, sejam bens materiais ou sentimentos. E quando aplicamos isso aos jogos, o que realmente define o que é um bom vilão, o que é um vilão mediano e o que é um vilão ruim? E o que seria um bom vilão? Afinal de contas, quando começamos um novo jogo, nosso objetivo é derrotar, destruir e dar fim a toda a maldade que está sendo comandada por alguém. Sendo assim, hoje eu vou mostrar para vocês quem são os melhores vilões do gênero que eu mais amo na vida, o RPG. Desde já eu convido todos vocês a me acompanharem nesse vídeo que foi feito com todo o carinho e amor do mundo para vocês. Se acomodem aí, venham comigo, que é nós que voa. Partindo do princípio, o que um vilão tem que ter pra gente falar que ele é um dos melhores? No meu ponto de vista, pelo menos, ele deve ter o que eu falei no início do vídeo: motivação. Já que grande maioria cai naqueles clichês chutados há anos de dominar o mundo, obter um poder que daria pra ele o controle sobre um reino. E não é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Além de motivação, ele deve ter personalidade e não ser só mais um, o que acontece bastante em diversos jogos. Uma grande fatia desses vilões são pessoas ou monstros cruéis que visam apenas dominar e destruir, mas isso cai num emaranhado de mesmice com o passar do tempo. E um último ponto que eu acredito ser crucial é ter um plano de fundo, uma história, um background que faça com que você de alguma forma se envolva com o personagem, seja ele um vilão não tão maligno ou o diabo em pessoa. Tendo isso em mente, vamos a 1994. Para muitos, rever. Para alguns, conhecer. Kefka Palazzo. O mago da corte de Gestalion não é só o principal vilão de Final Fantasy VI. Ele é um misto de loucura, insanidade e crueldade. Poucos são os vilões que chegam ao ponto que Kefka chegou, pois ele conseguiu consumar seus planos, transformar o mundo em um completo caos e destruição, e tornar-se uma divindade. Entre seus feitos estão coisas terríveis, como envenenar todo um rio para que tanto inimigos e aliados venham a perder suas vidas, matar o seu próprio imperador para conseguir poder, e simplesmente jogar o corpo do mesmo no limbo sem nenhum pingo de empatia. Isso sem contar as inúmeras vidas que ele tirou durante toda a sua vida. Mas para chegar nesse ponto, Kefka passou por muita coisa. Ele foi uma criança que sofreu a vida inteira e durante toda a sua vida nutriu pensamentos negativos e deturbados do mundo e das pessoas, fazendo com que ele se tornasse esse lunático sem escrúpulos que passa por cima de tudo e todos para alcançar seus sombrios objetivos. Seus poderes obviamente não surgiram do nada. Ele foi o primeiro ser que ganhou poderes mágicos através das Magicities, que, colocando em miúdos, é magia artificial. Isso também foi uma das causas de sua insanidade durante os anos que se passaram. Por ter uma personalidade tão instável, não se pode dizer que ele apenas buscava poder ou apenas buscava ser uma divindade, e até que ele não queria só destruição. Por muito tempo eu tive uma ideia fixa na cabeça, que talvez Kefka quisesse fugir de sua realidade, e só talvez preencher algum tipo de vazio que ele tivesse dentro de si, e para isso ele escolheu o pior dos caminhos. Voltar 100 anos no tempo, para uma era onde o seu poder não tem tanta magnitude. Essa seria a única maneira de vencê-lo? Aprender inúmeras técnicas de batalha e se aliar a poderosos magos, sem ao menos ter a certeza de que vai ter poder suficiente para deter tamanha ameaça. Essa é a grandiosidade de Daos.
Olhar para ele de início sem se aprofundar em seus motivos faz você pensar que ele é só mais um maníaco que quer destruir a humanidade, um tirano que criou um exército de demônios e por isso ele teve que ser aprisionado. Mas seu poder era tão grande que ele não foi completamente preso, e resquícios do seu poder ficaram livres no mundo para um dia ele renascer. E ele voltou. Porém, Daos não é um vilão apenas por ser poderoso e atentar contra a humanidade. Seus motivos são cabíveis, pois são os humanos que estão acabando com o mundo. São eles os principais culpados de toda a ira que cai sobre eles. E Tales of Phantasia, mesmo sendo um jogo antigo, faz um paralelo com o nosso mundo. Digamos que uma crítica social. Tendo em vista que sim, é o ser humano que está destruindo a Terra pouco a pouco. Sem generalizar, é claro, afinal há quem cuide e queira salvar a Terra, que há tanto tempo anseia por ajuda. Daos não é só um mago, ele não é só um vilão. Na verdade, eu nem sei se eu posso chamá-lo assim. Afinal, ele tem uma motivação nobre. Ele não quer que o mundo seja destruído. Ele não quer que a Terra perca o seu poder. E se os seres humanos estão pouco a pouco acabando com tudo que ele preza, ele tem o direito de fazer frente a quem não dá o devido valor ao mundo em que vive. Pois se ninguém fizer nada, o fim é só questão de tempo. Daos é um daqueles vilões que faz você se perguntar se ele realmente está errado, se ele realmente deve ser detido. Mas em um mundo onde ele mesmo alertou os humanos de que se eles usassem a força vital da Terra para os seus fins de conquista e guerras, o próprio mundo iria acabar. Sendo assim, eu deixo aqui o questionamento para vocês. Quem é o verdadeiro vilão dessa história? Em um passado distante, um meio-deus estava em peregrinação pelo mundo. O mesmo vivia em completa harmonia e paz com os humanos. Porém, esse período de paz logo foi tomado por contendas e guerras. Os humanos se tornaram seres desunidos, e todos os lugares do mundo foram tomados por conflitos. Temendo o pior, os humanos pediram ajuda para aquele meio-deus, e ele então ergueu um enorme império e trouxe de volta a paz e a ordem. Em contrapartida, todo o seu poder foi esgotado e ele caiu num profundo sono de 600 anos. Esse é Foulu, o primeiro imperador. Após esse longo período, ele acorda e sai em busca da sua contraparte, um outro meio-deus que também acordou nesse meio tempo. Ele o procura para que eles possam se fundir e se tornarem um só, e assim ascender como o Deus Supremo no mundo. Foulu, que outrora ajudou os humanos, hoje os vê com desdém e sempre faz pouco caso da existência da raça humana. E ele tem os seus motivos. Os humanos já não eram mais gratos a Foulu por tudo que ele fez, e depois de acordar ele nota que o império que ele ergueu agora o caça com medo do que pode acontecer caso ele retome todo o seu poder. Foulu, que antes só tinha desdém, agora cultiva um ódio por esses seres. Mas tudo isso mudaria gradualmente, pois os mesmos humanos que ele odiava não eram completamente ruins. Em alguns momentos críticos, ele teve a ajuda dos mesmos, mas isso não seria o bastante para ele cessar os seus planos. Então o que torna esse ser um vilão marcante ou importante de alguma forma, sendo que ele é arrogante e despreza tudo e todos que não estão no mesmo patamar que ele. É exatamente o que ele passa. É a humanidade que ele desenvolve. A preocupação com os seres que ele julga inferiores, e até com os animais que, mesmo não sendo racionais, em um determinado ponto o ajudaram. Eu poderia definir Foulu em uma única palavra: aprendizado. Ele viu que o mundo não é completamente ruim e que nem tudo deve ser odiado, e que às vezes dar uma segunda chance para algo pode ser bom, pode acabar nos fazendo feliz, e no melhor dos casos, nos torna ainda mais humanos. Segredos são como linhas tênues que podem fazer com que até o mais honrado e adorado dos homens se torne um verdadeiro monstro. A busca por respostas às vezes nos leva a algo que pode mudar completamente nosso modo de pensar e agir. Descobrir que durante sua vida inteira cada passo seu foi devidamente controlado para que você se tornasse apenas uma arma pode te fazer enlouquecer. E Sephiroth infelizmente passou por tudo isso e recebeu basicamente de uma vez só essa montanha de mentiras e conspirações. Aquele que antes foi um dos melhores e mais admirados heróis se tornou um ser vil. Antes o melhor soldado entre todos, agora um vilão a sangue frio, que não dá a menor importância para quem está em seu caminho.
e seu único objetivo é destruir. Mas quais foram esses segredos e por que ele chegou a tal ponto? As mentiras começam desde que ele foi concebido. Ainda no ventre de sua mãe, nela foram injetadas células de um ser extraterrestre chamado Genova. Esse que por muito tempo Sephiroth acreditou ser o nome de sua mãe, que teria falecido em seu nascimento. Já adulto e considerado o melhor soldado da Shinra, ele decide se aposentar, mas antes vai para uma última missão. Essa que seria o estopim para ele se tornar o que conhecemos hoje. Durante a missão, um velho amigo e desertor conta para ele o que ele realmente é e para que propósito Sephiroth havia sido criado. O mesmo enlouquece e busca respostas para todas as perguntas que permeiam a sua mente perturbada. Atordoado e fora de si, ele acredita que é um ser superior e último de sua raça. O ódio pelos humanos tomou conta de sua cabeça. Ele já não conseguia realmente ver o que era verdade ou não, e assim simplesmente dizimou toda a população da vila que ficava nos arredores onde a sua última missão foi dada, protagonizando assim o seu status de vilão. E isso foi só uma fagulha perto do que ele ainda faria. Por esses e outros vários motivos, eu acredito que Sephiroth não é só um vilão. Ele também é vítima daqueles que o criaram. Ele não pediu por isso, ele sequer sabia o que era ou o que iria se tornar. Ele foi motivado a ser assim, e culpá-lo por tudo pode ser plausível em partes, mas também é uma grande injustiça. Então, pessoas bonitas, espero que vocês tenham curtido. E antes de mais nada, eu não quis dizer que ser um vilão é legal, que ser ruim é algo bom, mas sim quis passar para vocês que às vezes nós mesmos somos nossos próprios vilões. Nós mesmos nos sabotamos e perdemos a noção do que é certo e do que é errado. Mas cabe só a gente seguir o caminho certo e fazer as melhores escolhas. Vejam esse vídeo como motivação para vocês serem amanhã melhores do que hoje. E sigam sempre fazendo o seu melhor. Muito obrigado a todos, fiquem bem, forte abraço, eu amo todos vocês.